Bom dia, igreja. Parece que a cidade hoje está de festa, né? Tantos carros buzinando por aí. Eu não sei se é aquele novo santo, do santo dos carros, né? São Cristóvão. Mas nós estamos aqui para adorar o Criador, o Senhor, aquele que tanto precisamos. Vamos orar. Pai, nos ensine a te adorar, a se aproximar de ti de uma maneira certa. E como diz as Escrituras, que o Senhor procura aqueles que te adoram em espírito e em verdade, de alma, de coração. Mas não queremos ser só um adorador. Nesse aspecto, queremos te adorar com o nosso viver, com o nosso testemunho, com o nosso caminhar, com o nosso falar, com o nosso olhar, com o nosso pensar. E que o Senhor seja adorado também, ó Deus, através de nosso corpo, no nosso proceder, no nosso vestir. Amém. Pai, nessa manhã eu peço que o Senhor tome este lugar e fale aos teus filhos. Amém. Ajuda-os, Senhor, como nos disse o teu profeta, que esta era é a era do engano. E o mundo começou com aquele grande engano ali no Éden, e por certo, chegará também a fechar o círculo da mesma forma, com engano. Então, ajude o teu povo, ó Deus, a confiar só em Ti, olhar em Ti. Diz a Bíblia, maldito o homem que confia no homem, isto é, põe a sua fé no homem acima de Deus. Pai, eu peço que o Senhor guarda-nos, livra-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como estamos já de pé, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses. Eu tinha um estudo, algo para trazer a vocês. E em uma rápida fazendo uma meditação ontem pela madrugada, me veio um assunto, eu comecei a escrever e vou tentar transmitir a vocês. Então, 2 Tessalonicenses, vamos lá. Parece que eu não acho na minha Bíblia, né? Mas eu sei que está aqui, bem perto. Capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como que de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Amém. Podeis assentar. O apóstolo Paulo, como pastor,
ele sempre demonstrou... Apaga esse ventilador. Ele sempre demonstrou aquele zelo, aquele cuidado que todo pastor deveria ter pela sua igreja. Mesmo antes dele partir, ele chamou os irmãos de Éfeso, conversou com eles e disse que seria, por certo, a última vez que ele veria a sua igreja ali, porque ele estava indo para Roma e não sabia o que ia acontecer com ele, mas que eles ficassem firmes, que eles não arredassem o pé daquilo que eles haviam ouvido e aprendido. Mas o apóstolo diz: mas eu sei que depois da minha partida entrarão lobos devoradores entre vós que não terão piedade, quer dizer, dó, entende? Do rebanho. E isto surgirá dentre vós mesmos. Mas na frente ele diz: homens que falarão coisas perversas para atrair discípulos após si. Mas esses homens sempre eles têm uma conversa muito bonita e em partes até verdadeira, porque para o enganar é preciso que haja verdades dentro daquela mentira. Senão, como vai poder enganar? Então, Paulo tinha um cuidado. Mas este cuidado, como disse ele, que a igreja não se movesse facilmente daquilo que eles tinham visto, tinha sido agraciado com este conhecimento, e que eles nem se perturbassem, e nem mesmo por alguma carta que ele pudesse mandar revogando os primeiros ensinos. Paulo estava tão certo que aquilo que ele ensinou era de Deus, que ele disse o quê? Que não se movesse daquele princípio. Eu creio que aquilo que chegou para nós desde o princípio é o que é. É o verdadeiro. Se ele não é o verdadeiro, então nós começamos errados. E é impossível que uma coisa que começa errado termine certo. É impossível. Então, permaneça nesse princípio. Eu dou graças a Deus pela qualidade de ministério que Ele tem me dado. Quem me conheceu há 40 anos atrás ou mais sabe que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu pergunto àqueles antigos daqui, é ou não é? Entende? Eu creio que aquilo que Deus me deu, o que Deus vos deu, eu creio que tem vindo de Deus. E Deus nunca revoga a sua palavra para substituir por outra. Pelo contrário, Ele acrescenta revelação sobre revelação. Então, quando algo chega, porque a coisa, ventos de doutrinas, coisas, enganos, eles vêm de todo lado. Eu faço uma pergunta. Aonde que o profeta disse
isto. Aonde? Ah, mas ele disse ali, a gente deduz aqui, ali. Ó, eu quero saber, no português bem claro, temos as mensagens aonde ele disse isso. Porque interpretações, chega. Eu recordo a primeira vez que eu vi isto, ali num plenário em Goiânia, alguém trazendo uma nova interpretação de um certo mestre lá, das Cochichinas, né, da América. Eu sei que eu me preocupei muito, nem dormi aquela noite. Vocês sabem que eu sou bom para dormir, sempre fui. Mas, enquanto eu ouvia o dito mestre, e no outro dia a mesma coisa, alguém respondendo, e eu ouvi a voz de Deus. Não é que me falou por dentro, não. Ouvi como você ouve a minha voz. E ela me disse, não te deixes entrar em confusão, amando os teus. E eu sou agradecido a Deus por isso. Porque eu não saberia onde estaria vocês, onde eu estaria, se a gente fosse atrás de certas interpretações. Mas Deus diz, não te deixe entrar em confusão. E veio na minha mente um quadro que aconteceu na minha cidade, onde eu nasci, Barra do Garças, Mato Grosso, do Bentinho, um homem pequeno, forte, e sempre havia briga por ali, e ele já encontrou alguém para brigar com ele. E os dois trocaram socos, se abraçaram ali, lutando, e começaram a rolar na poeira, no chão. E ele tinha um irmão que era mongoloide, e alguém disse para ele, ó, teu irmão está apanhando ali. E aquele mano dele pegou um cacete grosso, e chegou no meio daquela confusão, porque era uma confusão. Era poeira, era esperneando daqui, gente dali, e fungando, era um por cima, por baixo, por cima, e aquela bagunça toda. Confusão é isso. Entende? É igual cabelo de gente enrolado. Aqui tem cabelo enrolado demais. Você não sabe nem onde está a ponta. E aí o rapaz chegou e desceu o cacete. Apanhou os dois. Apanhou os dois. Me veio esse quadro. Então, irmãos, eu descansei. E eu creio desta maneira, como diz o profeta, se você tem necessidade de algo, no tempo certo, Deus te dará aquilo. Não é preciso ficar espremendo a cabeça, é preciso, como disse Paulo, entende? Nem vos perturbeis, que é por espírito, quer dizer, se agitar. Aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, ou então ele não é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não seria Deus. Eu quero falar dessa manhã sobre assédio. Assédio. Vocês sabem o que é assédio? É a pessoa ser assediada, cercada, não é? O dicionário diz assim, cercar, assédio é cercar, perseguir com insistência, importunar com tentativas de contatos. Vocês sabem, aquele assédio. Aquele rapaz que não deixa aquela moça quieta,
aquele homem que não deixa aquela mulher quieta, ou aquela mulher que não deixa aquele homem quieto. Veja vocês, ainda mais nos dias de hoje, com tanta facilidade de comunicação, é celular, notebook, sei lá, e tantos outros meios. Entende? Quando não tinha telefone, tudo bem, era mais difícil. Mas depois do telefone, e hoje a coisa, todas as crianças têm por aí, todo mundo tem, e é fácil. E isso levará milhões de pessoas, tem levado milhões de pessoas ao crime e levará ao inferno, tem levado homens e mulheres à infidelidade. Entende? Por isso eu digo uma coisa: converse o que é normal, porque o que passa disso, como disse Jesus, que passa do sim ou não, vem, se ensina ou não, vem do diabo. O que tem uma mulher de esticar assunto e procurar assunto com um homem que não seja seu marido, ou vice-versa? Quantos lares têm se rebentado? Você lembre. Quanta infidelidade tem ocorrido? Mas tudo isso teve um princípio. É como um rio que começa com os pingos d'água, ali uma nascente, depois, à medida que ele vai, aquela aguinha vai correndo, vai engrossando por outras nascentes, vai formando um córrego e, por fim, um rio, e assim segue. Não é certo? Então, vamos falar sobre assédio. Agora, falando dessas tecnologias, você tem que ter cuidado. Esse assunto de querer, eu tenho tantos seguidores, deixa de ser bobo, boba. Só porque alguém acessa ali, você acha que já é teu seguidor? É você um astro, uma grande figura, vamos dizer o Ronaldinho, sei lá quem, o Neymar, por aí? Não. E você não sabe quem está da outra ponta. Por isso eu digo, tenha somente pessoa de sua família, pessoa do seu ciclo. E fale o que é para ser falado ali, o que é necessário. Não fica buscando conversa, enchendo, entende, as orelhas dos demais. E eu tenho visto que isso tem se tornado um vício em nossas crianças, adultos. Por onde a gente vai, no aeroporto, onde fosse, tem 15 pessoas, no mínimo 12 estão ali, falando. Daqui uns dias, até para a mulher falar com o homem, vai ter que um, ali na frente, na mesa, conversar através do celular. Entende? Não pode dominar isso aí. Se não pode dominar, então jogue fora. Se livre dessa tentação. Porque é no muito falar, e se fala pela ponta dos dedos ali na tecla. A Bíblia nos fala que nunca deixa de haver erros. Então fala o que é necessário. Por isso que eu não respondo a tudo, e pessoas que não me conhecem, se eu sou um pastor, eu uso com essa finalidade para ajudar. Fora disso, eu não tenho uso.
a não ser com a minha família. E alguma pessoa muito próxima, pessoas próximas. Agora, vamos ver como que o diabo, vamos fazer um paralelo entre homem, mulher, entre pastor, igreja. Como que o diabo, ele procura assediar? É da mesma forma como um homem procura assediar uma mulher. Não é certo? E através de galanteios. E eu não sei que problema é esse. Que mulher gosta de galanteios, gosta de ser elogiada. Entende? Bem, todos gostam, mas, por favor, tudo tem uma média. Passou da média, se cuide. É como cuidado, você deve cuidar da tua aparência. Entende? Diz que uma mulher que não é vaidosa não é mulher. Tá bem, mas controle. Porque passando daquela média de decência, de moderação, isso se torna o quê? Já você está no campo minado. Então, vem os elogios. Da mesma forma, vamos olhar como a serpente. Vamos tecer um comentário. Como a serpente enganou Eva. E Paulo, em Coríntios, 2 Coríntios 11, ele diz: oxalá suportasse a minha loucura, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus para vos apresentar como uma virgem, uma igreja virgem, a um esposo a saber, a Cristo. Mas temo como a serpente enganou a Eva, também vos engane. Então, como foi que a serpente enganou a Eva? A primeira coisa, Eva não estava acompanhada de Adão. Eva não estava acompanhada do seu cabeça, do seu marido. E uma mulher, quando ela sai do seu lugar, você fica exposta. Você fica exposta. É da mesma forma, quando você corta o seu cabelo dizendo que teu marido não tem autoridade sobre você, você fica vulnerável a qualquer espírito. Fica exposta. Porque você desonrou a sua cabeça, que é o teu marido, que é Cristo o cabeça dele, e Deus o cabeça de Cristo. Você desonrou a Deus. E a pessoa então fica fragilizada. É como o corpo que não tem imunidade. Fica fragilizado, sujeito a qualquer vírus. Pode lhe pegar e derrubar, lhe trazer uma gripe braba. Então, primeira coisa, Eva não estava com seu marido. E se nós não andarmos com Cristo, em uma verdadeira comunhão, em verdade, em sinceridade, você tem que andar com Cristo. Porque querer andar sozinho, pela sua própria cabeça, se o ministro quer andar pela sua própria cabeça, tem a mensagem, é para seguir a mensagem, não é para fazer uso da mensagem para se auto-vindicar. É como diz o profeta. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E diz o profeta: este é o padrão, é o que Deus tem dito e diz para o seu mensageiro daquela era. E essa luz então se espalha.
através de fiéis ministérios. Daí o profeta lamenta, que é lamentável que nem todos vê quão necessário é dizer aquilo que disse o Espírito. Acrescenta um pouco aqui, um pouco ali, interpreta aqui, interpreta acolá. Dali um pouco a pessoa, diz o profeta, já não é mais aquela mensagem. Então há muita gente que diz, é a mensagem. Não, não é a mensagem, meu filho. Não é. E você tem que ter coragem de dizer, quando você for assediada com certas coisas, dizer, não, isto não é a mensagem. Mas então venha, me mostre, mais perto do meu pastor. Porque a igreja é como a esposa e o pastor é como o marido. Ele representa fisicamente Cristo, aqui o ministério. Duvido se a serpente assediaria Eva ao lado de Adão. Duvido se aquele canalha de homem imoral assediaria você perto do seu marido ou perto dos seus responsáveis, do seu pai e da sua mãe. Mas sempre procura um meio de navegar e se aproximar para pegar, como a serpente pegou Eva, sozinha. E por certo, Eva nunca desconfiou da serpente. Também não tinham que desconfiar. Ela era a rainha de todos ali. Ela não tinha o porquê desconfiar daquele animal peludo, feio. Apesar de falar um pouquinho, ter uma inteligência diminuta, mas ela sabia falar, a serpente. E diz o profeta, por certo, aquele animal deu lugar para o diabo entrar nele. E Eva não viu que aquele animal estava, vamos dizer, ungido pelo diabo. E o plano do diabo era levar a raça humana a se rebelar contra Deus, pecar, se levantar contra Deus. E agora aquela queda de Eva, eu quero que vocês vejam, aquilo não foi um caso de primeiro encontro, um ocaso. Nunca uma mulher, tal como uma mulher, ela nunca cai com o homem entende? Olhou, se viu e se foi para o motel. Não. A coisa começa com olhar. A coisa começa aos poucos. De longe, com uma conversação que parece que é uma conversação besta. Mas o diabo começa aos poucos. E ele anda, como diz um ditado, com sapato de algodão, sem fazer barulho. Então não foi um encontro casual, aquilo veio de longe. Mensagenzinhas começou a ser trocado, bom dia para lá, bom dia para cá. Entende? Vamos dizer que por ali havia outros lugares, muito lugar para se andar. Era um lugar lindíssimo. Se hoje os homens fazem jardins lindos, que nos deixa boquiabertos, calcula o que Deus fez. Mas a serpente foi se aproximando, sabia que Eva mais passava por esse caminho, gostava de comer daquela fruta mais do que das outras. Então, e era por ali que ela também procurou caminhar. E passou a encontrar com mais a sua idade.
com Eva. E mensagens foram trocadas. Bom dia, irmã Eva. Como você vai? Claro que vai bem. Te vejo você bonita, disposta. Sempre você está bem, não é? E como vai Adão? Como é que vai Adão? Vamos dizer, como é que vai o teu pastor? Só estou telefonando para ti para saber como que vai o pastor. Então por que não liga só para ele? Não é? Como que vai ele? Ah, Adão vai bem. Mas tem uma coisa, Adão sempre está correndo atrás dos negócios. Ele tem que administrar toda a bicharada, todos os pássaros, todos os peixes, toda a natureza. Ele tem muito o que fazer. Sempre está em seus negócios. O diabo aproveitando, quem sabe disse, na verdade, há muita coisa para ele administrar. Bah, ele não tem tempo de verdade, né? Mas é assim mesmo. Eu entendo, Eva disse, eu entendo. Eu entendo que ele tem muito compromisso e ele não tem tempo para mim. Não é? Ele não tem tempo. Chega cansado em casa e já vai dormir, pouco para em casa. Ele tem que estar dos trabalhos. E ele não tem tempo, é um homem que não para em casa. E quando para, briga, né? O que é que vamos fazer? Então veja vocês. Quem sabe a coisa começa assim. Vamos trazer agora. Seu pastor, tem muita coisa, tem muito campo, tem muitos assuntos. Ele não tem tempo para te visitar, nem sabe onde você mora. E às vezes, é verdade, às vezes eu passo alguma dificuldade, tenho que me resolver sozinho, tenho que ir lá no pastor auxiliar, ou isso, aquele. Mas o pastor não está. Ele tem muita ocupação. Tem muita ocupação. E essa ocupação, às vezes, deixa um certo vácuo, né? Um certo vácuo. E Eva disse assim, eu entendo, eu sei, mas é difícil a gente andar sozinha. É difícil ter um pastor aí dessa forma. E o diabo vai e diz, é verdade, Eva. Agora você... e Eva dizia assim, que a gente é um pouco carente, né? A gente é um pouco carente. E é tão difícil resolver as coisas sozinha. É tão difícil. E a verdade é que, tchau, bom dia, depois se encontra de novo e mensaginha para lá. E a conversa vai avançando, vai havendo mais aproximação, mais liberdade, entende? E aquele animal era um animal, entende? Era um animal. Ele não pensava nas consequências que poderia fazer, rebentar com o lar. Trazer as consequências, afastar o homem de Deus. O ser de Deus. É porque vai ver que a serpente nem sabia que ela estava possuída por uma nova unção. Ela nem sabia. Geralmente as pessoas
que estão no erro, elas não veem que elas estão no erro. Mas a pior coisa é quando elas não aceitam orientação, conselho de quem está do lado de fora e vê. E a pior coisa que existe é você ver uma pessoa em perigo e aquela filha não vê, aquele marido não vê, ou a mulher não vê, ou aquele membro não vê, e você está vendo. E você tenta abordar aqui, alertar, dizer qualquer coisa. O que acontece muitas vezes, a pessoa dá as costas e aquela filha não quer te ouvir mais, aquele filho não quer te ouvir. É como disse Jesus, vocês não sabem com que espírito estáis possuído. Geralmente a pessoa não sabe que tipo de espírito está sobre ela. Ela sempre pensa que está certa. Mas agora nós temos uma linha para conferir, o mapa. É as Escrituras. Entende? Se você não sabe, procura ou quem sabe. Você tem um ministério para lhe ajudar. Certa vez, alguém foi assediado por velhas doutrinas que hoje já morreram por aí, estão morrendo. Alguém foi assediado. E o rapaz disse, eu vou procurar o pastor. E a sogra disse, não, nós temos as mensagens, nós vamos pela mensagem. Eu pergunto, a ovelha sabe se defender por conta? O veado corre, o coelho entra na toca, entende? O cachorro morde, entende? Cada um tem sua defesa. O cavalo dá coice, mas tem uma coisa. A ovelha ela é totalmente dependente. E diz o profeta, Deus fez dessa maneira para ele poder guiar. Mas aquela pessoa diz, não, nós temos a mensagem, nós mesmos temos que... Ainda bem que o rapaz disse, não, eu vou, é ao pastor. Pessoa que acha que tem já pelo seu tempo de mensagem, ou isso, ou pelo seu conhecimento, acha que está fora de perigo. Por isso disse o profeta, nunca subestime o diabo. Não subestime. Então, irmãos, vamos dizer, Eva subestimou. Se a serpente estivesse livre daquele espírito, nunca teria acontecido coisíssima alguma. Porque o que move uma pessoa é o espírito atrás da pessoa. Por que no milênio estará tudo bem? Porque o diabo vai ir para a cadeia, vai ser preso. Não vai tentar mais as nações a ninguém. A influência sobre a terra será outra. Então não é a pessoa, é a coisa atrás da pessoa. Como diz o irmão Brana na mensagem de discernimento, que o nosso destino eterno depende do tipo de discernimento daquilo que vimos e ouvimos. O que é que aquela pessoa quer dizer com isto? O que é que aquela pessoa quer fazer com isto? O profeta nos ensina para olhar sempre os motivos e os objetivos. Mas aquela serpente estava ungida com desejos impuros.
impuros. E a Bíblia pergunta: pode-se tirar uma coisa pura de uma impura? Pode. Agora diz o profeta: por certo ela deu lugar. E aonde está o lugar que o diabo começa a trabalhar? Aonde é o terreno da grande disputa, da grande peleja? É aqui, ó. É na cabeça. Deus vem aqui, mas o diabo também vem por aí. Não é? Por isso o profeta pregou: a maior batalha jamais pelejada, a mais dura e a mais longa batalha. É o confronto. Não é um soldado lutando sozinho lá, por um lado, não. Os exércitos se encontram em um campo e ali mede forças. E é aqui o campo de batalha. Onde está o princípio da coisa errada? É aqui. Ó. Onde está o princípio da coisa certa? É aqui, é mudar de entendimento para que as coisas mudem. Se você não muda, nada muda. É a maneira de ver. Por isso diz o profeta: a correção do servo está na mente. Paulo mesmo diz que devamos, Romanos 12, ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque se a coisa seguir igual está, nunca vai mudar nada. É isso. Então o diabo também vem aí. O diabo vem aí. Mesmo um relacionamento íntimo, ele começa aqui. Ó. É na mente. É ali. Por isso que o diabo põe essas propagandas, põe esses filmes, põe essa internet, põe a pornografia, põe as frases insinuantes, põe as vestes, põe a coisa, está tudo aí, irmãos. Irmãs. Por quê? A pessoa vê. E diz que aquilo que o olho não vê, o coração não cobiça, mas se vê. E os dois piores sentidos é a visão e a audição. Então você tem que disciplinar aqui. Ó. E, às vezes, tomar decisões. Tem que tomar decisão, irmão. Eu não gosto de ver pessoas tomar decisões impulsivas, porque sempre erra, com ira. A Bíblia mesmo diz que a justiça de Deus não se cumpre ali. E mais, Deus nunca está em um campo pesado deste, de briga, contenda. Você quer que Deus abençoe a sua casa nesse clima de gato e cachorro? Veja lá Elias na montanha. Veio terremoto, veio saraiva de fogo, veio ventania. E a Bíblia diz que Deus não estava ali. Deus não habita nessas coisas, nessas emoções fortes. Comigo é assim, tem que ser assim. Você quer Deus em casa? Ofereça para Ele a atmosfera, o ambiente adequado. Hoje em dia, quantos casais o diabo anda atacando as famílias, destruindo as famílias? Mas como? Desta forma. Se apega às suas razões, à sua maneira de ver, julgar as coisas. E aquela briga, aquele ambiente de discussão, de briga diante dos filhos, diante de qualquer um. E depois, Senhor, me abençoa, me ajuda.
eu a fazer a isso, aquilo, teria que dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, me dê tolerância, me dê, Senhor, graça, me ajude a me controlar, me ajude a controlar o que eu falo, me ajude, Senhor, tenha misericórdia de mim, controlar essa ira. Deus não trabalha num ambiente pesado. Agora, se você oferece uma atmosfera correta, aí aquela coisa, aquela voz mansa e suave, como Elias ouviu, aquele vento cálido, a presença de Deus vem e vai te orientar. Sim. Agora, por que houve a queda? Porque Eva deu lugar. Eva deu lugar. Longe do marido, e mulher é o tipo da igreja. Né? É o tipo da igreja. Já não vai mais nos cultos, prefere ficar em casa. Olha, isso te põe fora do lugar. Entende? Prefere ficar em casa, eu assisto pela internet. Deixa para aquele que não tem oportunidade de estar aqui. E às vezes fica em casa pela internet, mas não ouve como ouve aqui. O que vai ouvir? Às vezes vai para outros programas, filme, novela, jogo. Entende? Ou vai ouvir este ou aquele pastor. Entende? Lá, começa a fuçar por aí, você acha. Acha até o que no fundo não queria achar, mas acha. Termina o quê? Sendo assaltada. Entende? Então começa a ouvir outros programas, entende? Porque existe pastor que só tem um ministério virtual. Ele a explica melhor, eu gosto. Ele fala mais bonito, mais claro. Suas mensagens são pequeninas, não é? Ele tem até uma nova revelação, alguma coisa. Eu com isso não quero dizer que você não possa ouvir. Mas você ouça o seu marido, o seu pastor em primeiro lugar. Entende? É isso que você tem que ouvir. Não ficar assistindo a outras pessoas, outros ministérios, que não tem responsabilidade pela tua alma. Entende? Então, primeiro ouça. Ouça. Às vezes há irmãos que chegam e dizem, já ouvi pessoas dizer, o meu pastor nunca não nos ensinou isso. Vai plantar batata no asfalto, ver se dá. Também, eu digo, quantos cultos você vai? Você nunca está nas reuniões? Não ouve, nunca te vê quarta-feira, nunca te vê domingo na escola dominical. Às vezes só culto de ceia. Porque eu digo uma coisa, não há nada que eu não tenha ensinado para vocês. O que o profeta fala, eu tenho ensinado. Eu realmente não gosto quando diz isso. Porque é mentira, é você que não preste atenção. Às vezes vem, fica cochilando, dormindo. Ou fica com a mente voando lá na segunda-feira o que tem que fazer. Então, eu não creio, eu não me vejo como um ministro negligente. Então você pode ouvir, mas eu pergunto, você tem que saber quem é o teu cabeça, quem é o teu pastor. Quem é?
Porque se você não fizer, daqui um pouquinho a voz daquele fulano fica mais bonita do que a voz do seu pastor. Fica mais interessante. E o que é que a serpente fez? Eva começou a achar a voz, por certo, dela mais bonita do que a de Adão, do velho Adão ausente, né? Pelo menos tinha com quem conversar. Ficava horas da noite ali na internet, no celular. Então, veja vocês. Ele começa a ouvir a coisa, trocar recadinho com ela. Quantos já deixaram suas esposas e foram com outras mulheres? E como começou a coisa? Tudo tem um princípio, tudo tem um princípio. Tudo tem um princípio. E sabe o que faz o malandro canalha? Seja ele ministro, mas estou falando do homem. Ele fica... primeiro, ele não vem fedorento perto de você. Ele vem bem perfumado, bem ajeitado, a tal ponto que antes de sair de casa a mulher diz, onde você vai assim? Não é costume, né? Onde você vai? Perfumado, engomadinho, ajeitado, né? Numa bela segunda-feira, numa bela terça-feira. Nem no fim de semana se veste assim, e agora? Ele vem cheirosinho, bonitinho, bem disciplinado, carrinho brilhante, aí bem limpinho, né? E ali ele começa a querer saber as falhas do teu lar. É por aí que a coisa vai caminhando. O que é que o seu marido não é? O que é que o seu pastor não... Aonde estão as falhas? E ele vai mostrar que ele é o Senhor perfeito, que ele não tem tais falhas. Entende? Que o ministério dele é o ministério 100%. Que ele é isso, que ele é aquilo. Irmãos, vai conversar com a mulher dele, vai conversar com a igreja dele, ver se está tudo bem. Se não tem problemas. Vai. Mas a verdade é que ali está um perfeito, que ela acha, esse devia ser o pastor. Vocês já viram uma coisa? Qualquer pessoa, ou vem um pastor de fora, sei lá de onde, prega aqui, e prega aqui. Eu já disse para alguém, não há o que você possa pregar que eu já não tenha pregado, falado. Eu até gosto que venha, porque sem eu dizer nada, eles confirmam a coisa e vocês veem que aquilo já vem confirmar a linha que estamos. Preste atenção. Mas basta vir aí, dar uns gritos, uns pulos, amém, ou prega bonito. Esse devia ser meu pastor, esse devia ser meu marido. Como prega, como entende? Que pessoa volúvel. Que pessoa volúvel. Entende? Se leva por vento, por qualquer coisinha, por elogios. Se você não sabe receber um elogio, você não vai saber também administrar uma crítica. É isso, irmãos. Mas a verdade é que a balança vai pendendo, vai pendendo. Mensagem para cá, para lá.
Daí, o que acontece? A balança vai indo para o outro lado. A simpatia vai se inclinando. Daí, vamos dizer que o diabo encontrou, a serpente encontrou com Eva, ou podemos dizer, o diabo na serpente encontrou com Eva, né? Oi, irmã Eva, como você vai indo? Que casualidade encontrarmos de novo por aqui. Eu tenho percebido que você sempre gosta muito dessa fruta. Na verdade, é saborosa. Sim, eu gosto. Eu sempre venho aqui que eu gosto dessa fruta aí. Ó. Você já viu como ela é? Sim, é muito boa, é excelente. Mas, escuta, irmã Eva, Deus não disse que podereis comer de todo fruto do jardim do Éden? Olha a jogada. Sim, sim, sim. Podemos comer de todo fruto das árvores do jardim, menos da árvore, singular, que está no meio do jardim. Quer dizer, da árvore principal, que era ela mesma. Ela era essa árvore. Porque disse Deus, o dia que dela comerdes, morrereis. Serpente disse o quê? Aí foi onde, primeiro ele captou a atenção dela, conquistou ela. Vamos dizer, primeiro ele desvirginou ela espiritualmente, para depois violar. Não é assim, Eva, morrereis. Que coisa, você não entende? A nova abertura da palavra, a revelação. É a nova revelação. Deus diz, a verdade é que o dia que vocês comerem, vossos olhos vão se abrir, vocês serão como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Vocês, olha, vai abrir uma visão estupenda. Que você vai ver como essa revelação é maravilhosa. É bonita. E não é questão de morrer, essa coisa aí. Onde já se viu? Deus fez vocês há pouco e já vai acabar com vocês? Deus quer fazer uma raça humana. Onde já se viu que ele vai acabar com vocês? O assunto é isto. Você me entende? Comecei a entender. Agora estou percebendo melhor. Meu pastor nunca explicou essas coisas desse jeito. Você tem uma boa revelação. E lá foi Eva, não é certo? E lá foi a irmãzinha. E viu que o fruto era bom. E teve relacionamento. O que aconteceu no Jardim do Éden foi um relacionamento sexual. A semente da serpente foi colocada no ventre de Eva. E dessa semente haveria de vir frutos. E o diabo, simplesmente sabendo que Deus não tolera pecado, haveria de tomar uma atitude. E o pecado abriu a porta para o diabo a tomar conta. O diabo, por certo, vocês já viram gente fazer uso da mensagem? O irmão Brana diz, olha uma das jogadas, que você pode eleger seu pastor. Será que é só ela que elege ele e ele não pode eleger ela? Há pessoas que é um favor
Ó, pastor, ó, fique aí. Então veja vocês, você pode eleger seu pastor, só que essa serpente ministro, ele não irá nunca dizer o seguinte: o irmão Brana diz que se você tem dificuldade, resolva a primeira dificuldade, depois vá, pega suas trouxas e vai para perto de quem você possa confiar. Possa descansar no ministério. E se você pensa que sabe mais do que o seu pastor, entende, vê mais, tem mais revelação, simplesmente busque alguém que tenha mais do que você. Ontem, conversando com o irmão, recordei de um certo e precioso irmão. Eu um dia fiquei admirado, isso em outro país aí fora, pensa que não. Ele disse: eu nunca pude ganhar do meu pastor. Nossa, eu fiquei admirado. Esse lê as mensagens e lia, e procurava, e sublinhava, e sabia, e ia. Eu nunca pude ganhar do meu pastor. E o pastor tinha que se virar para estar na frente, tinha que suar. Tinha que suar. Esse não é o espírito correto. Não é o espírito correto. Você tem que conhecer a mensagem para aplicar na sua vida e viver ela. Não para discutir ela, não para querer mostrar que você é um sabichão, é o mestre, é o senhor do total. Eu estou lendo, quero saber para mim poder saber mais do que todos. Irmãos, assim Deus não pode te beneficiar pela sua palavra. Entende? Veja vocês. Então, você tem direito de escolher o seu pastor. O irmão Brandão diz também, mas nunca cito, que o profeta diz: não esteja você vagando por aí. Você tem que ter um lugar que você possa dizer: esta é a minha igreja, aonde você paga os dízimos, aonde você coopera com a obra e ajuda a empurrar o trabalho para frente. Quer dizer, não seja o isolacionista. E isso nunca aponta o que o profeta disse. Nunca aponta o que o profeta disse. Ora, irmãos, a verdade é que todo este engano, a serpente conseguiu o seu intento. Esse tipo de coisa, ele tem nome. Chama-se proselitismo, esse assédio. Mensagenzinhas para lá, mais outras aqui, citação da Bíblia ali, mais outra citação ali, outro parágrafo da mensagem. Está tudo bem, mas até onde? O que quer com isto? Você simplesmente escreva no meu site e eu mandarei outros artigos que vai te ajudar muito. Que tal alguém chegar para sua mulher e dizer: olha, você pegue o meu endereço, o meu número de telefone, que eu tenho muita coisa para me te passar. Você que é marido, você vai gostar? Agora, tem mulher que não sabe ficar em seu lugar. Tem igreja, gente que não sabe ficar em seu lugar. Infelizmente, os tempos parece que mudaram. E o natural é tipo do espiritual. Antigamente, era mais os homens que davam em cima de mulheres. Hoje, parece que o disco virou. Não sabe ficar no seu lugar. Entende? E tem uma coisa: um homem nunca
avança se não vê espaço. Quem dá o espaço é a mulher. Nunca a serpente teria avançado tanto se Eva não desse espaço, não desse lugar. Se ela não parasse. Você já observou que 99,9% dos erros é porque você para ouvir? É que você para, como Eva parou para ouvir. Para ouvir, desculpa a expressão, aquela cantada. Aquela cantada daquele obreiro, daquele homem que nunca ganha alma, somente é um proselitista. Não trabalha. Não gasta o seu dinheiro no evangelismo, mas gasta fazendo viagens longas para... Mas é assim. Há mulheres que não sabem ficar no seu lugar. Estas coisas começam para lá e para cá e para lá. É desse jeito, eu estou mostrando a vocês como que começa a coisa errada. E isso tem um nome também. Chama-se promiscuidade. É uma pessoa promíscua. É uma pessoa infiel. É o homem com várias mulheres. Ou as mulheres com vários homens. É você ter ter pastores. E o profeta vem na mensagem de ordem da igreja e diz, você nunca pode ter 2. Você vai entrar em dificuldade, em confusão. Então você tem que saber a quem você ouve. Caso contrário, é um adultério espiritual. Se você ouve mais, eu não estou proibindo ouvir, há muitas maravilhosas pregações de muitos, mas você sabe ouvir e aproveitar o que é bom sem se comprometer? Eu tenho visto programas, aliás, um dia só que eu vi, então não perco tempo, eu ignoro. Pastores, entende? Certo dia, na internet, dizendo, você pergunta e o pastor responde. Pergunta de qualquer parte, pode vir que eu respondo. Irmãos, se isto não é um espírito de promiscuidade, não existe. Mas você tem que saber a quem você pergunta. Porque até o próprio profeta, a pessoa foi perguntar para ele, ele disse, você tem o seu pastor e ele tem os 2 dinheiros. Os 2 dinheiros. Eu não sou o único seixo no meio do mar. Irmão Brana, temos que ouvir só as fitas, só as fitas, só as fitas. O profeta disse, eu não sou o único seixo no meio do mar. Temos que ouvir só a pregação do irmão Brana. Isso aqui. Só, a igreja só. Tá, quando tiver problema, como é que você vai se consultar? Eu escrevo para a América. São José dos Campos te responde. Não é América. Pessoa que não tem nada de ministério, que vai te dizer o que fazer. Ora, irmãos. Então vejamos que isso é adultério espiritual, da mesma forma como Eva. E Paulo diz o seguinte, oxalá suportasses a minha loucura, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus para vos apresentar como uma virgem, a saber, a Cristo. A igreja é uma mulher.
Mas como o diabo enganou a serpente, eu também temo. Eu também temo que o diabo vos engane. Então, não pare. Não pare para ouvir aquilo que é contrário à administração do que Deus tem te dado. Nós estamos vivendo esses dias finais e isto requer cuidado. Não por me gabar, não, mas pela graça eu posso dizer. Por mais de 45 anos, ninguém nunca pode levantar o dedo e dizer: eu vi o irmão Febrônio fazer proselitismo. Eu penso que o ministro ele deva ser um exemplo em tudo. Tem que ter ética. O irmão Brana fala contra essas coisas. Agora, esse espírito de assédio, cercar, aproximar e induzir a pessoa, principalmente se ela tem dinheiro. Se ela tem dinheiro. Desculpa dizer, mas se ela é uma pessoa pobre que bora longe para ir lá, você até tem que fazer um ranchinho para ir lá para ficar junto e comer lá. Ah, não, você fica com o seu pastor, fica com o seu pastor. É isso. Dinheiro é um problema. Se tem, é um problema, e se não tem, é um problema, né? É como diz o Milton, como que ele fala? Se você quer ver o diabo, o que é? É ficar sem dinheiro. Mas se quer ver também é ter dinheiro. Porque dinheiro é poder. Agora, se esse grupo aqui, a igrejinha, aqui o grupinho, então, não entra nem o suficiente para pagar a gasolina. Entende? Busca um pastor aí, vocês. Tchau. Não dá nem de pagar o aluguel, nem de pagar a gasolina. Mas aquele outro grupo ali, que é do outro colega, sim. Irmãos, isso é reprovável ante os olhos de Deus. É reprovável. Alega o que querem alegar. Diga o que querem dizer, mas é reprovável. Então, vocês se cuidem de assédio, viu, moças? Viu, rapazes? Viu, igreja? Então é isto. Sempre os grandes ministérios, chamados grandes, muitos querem assediar os pequenos para dominar, controlar, manipular. Isto é errado também. Fiquemos de pé.